Olá a todos os alunos do 9º ano. Vamos começar a aula, né, abordando sobre um assunto bem bacana, né, do inglês, que são as expressões também do passado, junto com os verbos regulares e os verbos irregulares. Bem, o assunto abordado é o simple past, né? Só que relacionado aos verbos regulares e os verbos irregulares no passado, tá bom? Então, é bacana, às vezes você fica dizendo, às vezes a gente fica imaginando assim, poxa, como é que eu vou utilizar um verbo do outro verbo, né? Lá na frente a gente vai perceber melhor sobre isso. O assunto basicamente será sobre o past simple, né? O simple past, né? O passado simples. Então, desde já, né, principalmente muitos alunos que eu conheço que não prestam atenção no contexto de uma frase, né, no contexto de um determinado texto, pode ser tanto em qualquer disciplina, né, no inglês, na matéria de arte, na disciplina de língua portuguesa. Por isso que é basicamente importante você prestar atenção em cada detalhe. Às vezes, um simples detalhe faz muito a diferença numa questão com alternativas ou até numa questão de avaliação. Por isso que é muito importante você interpretar o texto, né, e os detalhezinhos de acordo com um questionário. Então, vamos relembrar, né, os verbos regulares no passado, né? Acrescenta-se ed, né? Existe uma regrinha. Então, vamos lá. Verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles verbos que que tem uma regrinha básica e que você vai conseguir identificar um verbo através do ed. O que é o ed? É um sufixo para uma palavra no passado, tá? Então, conhecendo melhor, verbos regulares são aqueles que não precisam ser modificados em sua estrutura, oral e escrita. Quando estão no passado simples, nesse caso, acrescentamos o ed ao final de cada verbo. Exemplo, I stayed at home these days, ou seja, eu fiquei em casa estes dias. Então, eu fiquei. Tá vendo a importância, né, do verbo principal junto com aquele ed que está destacado ali de vermelho, ele que dá condição para a frase permanecer no passado. Por isso que é um verbo regular, porque a maioria das palavras eu só vou acrescentar ed. Mas existe uma regrinha básica para isso. O simple past, que é os verbos regulares, e as suas regras. Verbos regulares precisam seguir algumas regrinhas básicas para serem conjugados no passado, seguindo então um padrão, o que torna mais fácil conjugar um verbo no simple past. Vamos conhecer as regrinhas nessa aula. Let's go? Vamos lá? Então, a primeira regra, né, first rules, que é a primeira regra, é o seguinte: verbos terminados em CVC, consoante, vogal e consoante, né? Isso é uma regra muito importante. Consoante, vogal e consoante. O que é uma consoante? Consoantes são as letras do nosso alfabeto que não correspondem a vogais. Por exemplo, B, C, D, F, G, H, J e assim por diante. Já o V, né, vogal, o nome já está dizendo tudo, são as vogais praticamente, a, E, I, O, U. Então, consoante, vogal e consoante. Vamos citar exemplos de palavras consoante, vogal e consoante. Duplica-se, ou seja, dobra a última consoante, né, e acrescenta-se ed quando essa palavra termina com uma consoante. Exemplo, né, stopped, né, que é parou, parei, pararam. Aí, last night, I stopped at the red signal. Ou seja, né,
Na última noite, na noite passada, eu parei, né? Eu parei de planejar o sinal vermelho. Eu parei no sinal vermelho, praticamente, na semana, na noite passada. Então, last night, tá vendo? A expressão também do passado, last night, que também tem a ver com o passado, junto com o ED. Planned, né, que é o planejar. Today I planned my travel to England. Ou seja, hoje eu planejei minha viagem para a Inglaterra. Então, eu planejei, né? Então, já está também relacionado ao passado, com ED. Vejam e percebam no primeiro e no segundo tópico, né, a palavra stop, que eu dobrei a última consoante e acrescentei o ED. No outro exemplo também, a mesma coisa. Acrescentei a última vogal, né, eu dobrei ela, eu dupliquei a última consoante, desculpem, a última consoante, eu dobrei ela e acrescentei o ED, né, o sufixo ED. Na segunda regra, né, se o verbo termina em consoante, né, no caso o Y, retira-se o Y e acrescenta IED, né? Ali, por exemplo, study, né? Studied, que é o estudou, estudei, né? Eu apenas terminou em Y, pronto. Substituí o Y e coloquei IED, né? Acrescentei o I e eu também o ED, que não poderia deixar de acrescentar. Então ficou, ontem eu estudei a noite toda, tá bom? Então, veja também uma outra expressão de passado, yesterday. Yesterday é ontem, né? No português, ontem. Ontem eu estudei a noite toda, tá ok? Vamos lá. A palavra try também é uma palavra que termina com Y no final. Então, eu substituo o Y para IED, tá? Então, eu vou, no lugar do Y, eu coloco o I e acrescento ED. A mesma coisa também para outro exemplo, por exemplo, a palavra cry, que é chorar, né? Eu retiro o Y e coloco o IED, tá bom? Eu tentei ser um bom aluno. I tried to be a good student. Studied. Vamos lá. E a terceira regra, né? Se o verbo terminar em E, acrescenta-se apenas D, né? Por exemplo, live, né? Lived, né? Que é o viveu, morou, né? Ali também like, liked, né? Que é o gostou, o gostei. Então acrescento D, né? E quando termina, o verbo principal termina com E, eu acrescento o D. Eu não vou precisar mais colocar ED. Se ela termina com E, então eu só faço acrescentar o D. Essa é também uma das regras dos verbos regulares, tá? Então, um exemplo de frases, né? Eu joguei Free Fire, né? A noite toda, né? Para quem é amante do Free Fire, né? Que é o tiro livre, é bacana, né? Aqui a gente já utiliza esse exemplo aqui, ó. I played Free Fire all night long, né? Eu joguei Free Fire a noite toda. Last week, he traveled to USA, ou seja, na semana passada eu viajei para os Estados Unidos. Oh, legal, nice. We planned all party together yesterday, ou seja, nós planejamos, né, a nossa festa juntos ontem. Então, vejam só, comparem a frase ali, a segunda frase, que fala sobre os Estados Unidos, né? Last week, semana passada, com a terceira frase, yesterday, que é ontem. Essas duas frases, com essas duas palavras em cada frase, representam as expressões do passado, tá? Que vai autenticar ainda mais a palavra, reforça a palavra para o passado. Então, simple past, né? E os verbos irregulares. Então,
falamos sobre os verbos regulares e suas regras, né? Palavras que terminam com Y no final, eu acrescento o I e coloco o ED. Outras regras também, por exemplo, palavras que têm consoante, vogal, consoante, né? Eu acrescento palavras que terminam com consoante no final, eu dobro a consoante, por exemplo, na palavra stop. Agora, os verbos irregulares e suas regras. Então, verbos irregulares não seguem nenhum padrão quando conjugados no passado simples. Eles mudam completamente sua estrutura, escrita e oral. Nesse caso, é preciso memorizar suas formas no passado para utilizar corretamente. Vamos conhecer alguns. Let's go, vamos lá. É o seguinte, sobre essa questão dos verbos irregulares, não existe uma regra específica para isso, né? É a mesma coisa de pegar uma tabuada, né? Você tem que, para você entender um número multiplicado por outro, você tem que estudar aquela tabuada para executar aquele teu raciocínio, aquele teu resultado, né? Pode até não ser satisfatório, né? Você pode errar, pode não se sair bem na execução da multiplicação, da divisão numa tabuada, mas é necessário, né, você decorar ou você memorizar as palavras. O legal seria e interessante você aprender, né, e memorizar essas palavras, né? Com o tempo você vai se acostumando com elas. Existem muitos verbos irregulares, mas ainda bem que a maioria são verbos regulares, tá? Então, a lista básica de verbos irregulares, existem alguns, né? No present, que é o be, e no simple past, que é o was e o were, né? Revisando a aula do 7º ano aí. Que o was, né, é do passado, junto com o were, né? O verbo to be, né, que é o ser e estar. E o simple past, que é o was e o were, né, que é estava ou era. O break, né, que é o quebrar, e o broke, que é quebrou. O buy, né, que é o comprar, bought, que é comprou, e assim vai, né? Chegar, cheguei, drive, drove, eat, né? Ate, go, went, make, made, né? São as palavras alinhadas no presente, né? Os verbos principais no presente, em específico os verbos irregulares e o passado deles, né? O que já aconteceu e que estavam, feito e assim por diante, tá? Ali a lista do presente e do passado. A continuação, né? O dizer, disse, ver, viu, né? Correr, correu, e sleep, né? Dormir, slept, né? Que é dormiu, e assim por diante. Speak, né? Que é falar, spoke, que é falou, wake, que é acordar, woke, que acordou, write, que é escrever, wrote, que é escreveu, e assim sucessivamente. Não, são apenas alguns, tá? Mas existe uma lista assim, que não é tão enorme assim, mas que dá para você memorizar alguns, para você depois fazer um exercício com esses verbos aqui. É muito legal quando você começa a memorizar esses verbos irregulares, tá? Exemplos de frases, né, com os verbos irregulares, tá bom? I wrote a song last weekend, né? E eu escrevi uma canção, né, no último final de semana. Então, dá para perceber ali, né, a palavra wrote, né, que é escreveu no passado, né? E se eu fosse substituir ela, eu colocaria write, que é eu escrevi, né? Ou eu escrevo, aliás, eu escrevo uma canção, né? Aí, no caso, eu teria que modificar ali aquelas expressões do passado para transformar a palavra no presente, tá? Não é só uma questão de modificar a palavra também, não. Mas vamos lá. Sofia foi à igreja, né, na última segunda, né? Sophia went to the church last Monday, né? Aí, they ate an apple cake yesterday, né? Então, ou seja, eles comeram um bolo de maçã ontem. Então,
as expressões ali, né? Last Monday, na segunda frase, na primeira, last, e na terceira frase, yesterday, que são as expressões do passado para reforçar a frase do verbo principal para o passado. Então, ask about the past, ou seja, né, perguntando sobre o passado, né, perguntas e respostas. Então, existe uma regra para o uso das perguntas e das negações usando o did. Né? O did é uma palavra, né, do afirmativo, né? É um verbo auxiliar que vai conduzir aquela determinada frase e vai identificá-la para a pergunta ou para a negação dentro do passado, tá? Então, por exemplo, ali, a pergunta que eu estou fazendo ali, what did you do last Thursday? Ou seja, o que você faria, né? O que você vai fazer, você faria na última quinta, né, no caso. Então, aqui está dizendo, né? Eu vou comer uma pizza, né, com a minha família, né? Então, o que você fez, no caso? O que você fez na última quinta-feira? Então, eu comi pizza com a minha família. Então, foi algo que foi do passado. Então, estou reforçando o did, né, para o passado, né, e podem perceber que eu utilizo sempre no comecinho da pergunta, né, o did, e reforço com a interrogação. E a pergunta também, outras perguntas ali, né? Did you saw my brother yesterday? Né? Você viu meu irmão ontem? E ali diz assim, sim, eu vi. E a negação, não, eu não vi. Então, para você não repetir toda aquela frase lá de resposta, por exemplo, sim, eu vi o meu irmão ontem, aí você apenas simplifica com yes, eu vi, né? Yes, I did. Né? Ou a negação, no, I don't. Ali também é uma regrinha bem básica e dizem que o inglês ela é praticamente uma língua para a grande massa de pessoas, né? Para as pessoas aprenderem de uma forma bem simplificada a sua gramática. Então, cognatos e falsos cognatos. Né? Eu expliquei sobre os verbos irregulares e os verbos regulares e suas regras. Então, vamos para os cognatos e falsos cognatos. O que danado é isso, Paulo Braine? Sim, cognatos, né, são aquelas que têm o mesmo significado. São as palavras que têm o mesmo significado e uma grafia semelhante em dois idiomas. Então, cognatos são aquelas palavras, por exemplo, comedy, né, comédia, different, que é diferente, emotion, que é emoção, future, né, que é futuro, human, que é humano, né, e assim por diante. Né? Todas as palavras elas são idênticas, tanto no português, na língua portuguesa, como também na língua inglesa. Então, cognatas, palavras cognatas são basicamente palavras idênticas com os dois idiomas. Tá? Agora, os falsos cognatos. Já os falsos cognatos não têm o mesmo significado nos dois idiomas, mas possuem grafias semelhantes. Confere alguns desses termos, né? Vejam só, actual, né? Que é atual, né? Assemelha-se à palavra atual no português, na língua portuguesa. Só que existe um porém, não significa exatamente atual, e sim verdadeiro. Anton, né? Que é a estrutura similar à antena. Né? Só que ela tem um significado totalmente inverso. Significa hino. Application, né? Que é estrutura similar à aplicação, mas significa inscrição. Então, eu penso que é uma aplicação, só que, na verdade, tem um outro significado. Inscrição, tá? Vamos lá. Beef, né? Que a gente pensa que é o bife mesmo, mas só que é a carne de boi ou de vaca. Cafeteria, né? Que é a estrutura a cafeteria, mas refere-se a cantina ou lanchonete. Fabric, né, que é a estrutura similar à fábrica, mas significa tecido. Olha, tá vendo aí? Fábrica,
Nada a ver com fábrica, tá vendo? É tecido. Lecture, que é a estrutura similar à leitura, mas significa palestra. E parents, que a gente pensa que é parentes, mas só que na verdade significa pais, né? Então, aí o simple past, né, mais falsos cognatos, né? Eu posso utilizar o simple past junto com os falsos cognatos. O que são cognatos? São palavras que têm o mesmo significado no inglês, igual, com o mesmo significado com a língua portuguesa. Eles batem ali, né? Agora, falsos cognatos é quando uma palavra no inglês, você pensa que tem um significado para o português, o mesmo significado do português, só que totalmente diferente na sua tradução. Aí existem ali alguns exemplos ali, né? Ela cantou o hino nacional na última quarta-feira. Ela comprou, né, o tecido, o uniforme para o tecido de hoje. Paulo e Mary, né, Paul and Mary made a lecture yesterday, ou seja, Paulo e Maria, né, estarão com a palestra ontem, né, preparou a palestra ontem. Paul saw my parents here last weekend, ou seja, Paulo, né, viu os meus pais aqui no último final de semana. E did you made your application to the test, né? Você fez a sua inscrição para o teste? Percebam que na última frase existe o did, né? Para reforçar a pergunta do passado. Esse did também é utilizado nas palavras negativas. É a hora da tirinha, né? Aquela hora de descontração. Percebam que o did também está utilizado em uma das tirinhas ali. Aí é o seguinte: did you eat my food? Oh, no, I didn't. Eat your food. Ou seja, você comeu minha comida? Aí ele disse assim: não, eu não comi sua comida. Então, eu comi no passado, tá vendo? O did, tanto no comecinho, para indicar uma pergunta, eu utilizo o did no passado, e utilizo o didn't, que é o did not, né? Aí eu utilizo o didn't, eu apenas cortei o O e coloquei um apóstrofo, né? Que é uma vírgulazinha que fica logo em cima. E observa, né? Nessa tirinha vimos a necessidade de utilizar o auxiliar did, né? Porque nenhuma das frases está na afirmativa. Na primeira está na interrogativa, já a segunda encontra-se na negativa. Então, eu nunca posso utilizar o did para afirmativas. Só se for em casos que você está, casos ao extremo mesmo, que você está realmente enfatizando a participação do did em nenhuma frase afirmativa. Mas, geralmente, usa-se did sempre na interrogativa e na negativa. Hora da tirinha, né? Mais uma hora. Once up, né? A time there was a house with a man, a dog and a cat. Ou seja, era uma vez, né, uma casa com um homem, um cachorro e um gato. Pronto. Aí ele já começa a contar as historinhas e tal, né? The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. Ou seja, o homem era magro, o cachorro era feliz e o gato era gordo. Aí, então, ele termina, fechando com chave de ouro a tirinha, dizendo o seguinte: Then the cat ate my breakfast, and the dog chewed up, né, my slippers this morning. This sounds familiar. Ou seja, então, o gato comeu o meu café da manhã, e o cachorro, né, praticamente fez uma bagunça ali, né, nesta manhã, e então o gato, né, o Garfield, começa a dizer assim: este soa familiar, né, isso me soa familiar. Ou seja, que coincidência
Que coincidência, que história é essa que meu dono está inventando, tem a ver comigo, com o meu amigo cachorro e com o meu próprio dono. Então, observe, nessa tirinha foi utilizado o verbo ate, conjugando o passado, porque neste caso está na afirmativa. Sendo assim, não precisa do auxiliar did, como eu acabei de falar agora, tá? Did só é utilizado para frases na negativa e na interrogativa do passado. Aqui existe uma canção, né, bem bacana, enfatizando aqui os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Vocês observarem bem, já está destacado ali de azul, né? Seria legal depois vocês darem uma olhada, né? Eu sei que vocês vão fazer isso, né? Tem muito aluno que gosta sempre de dar uma revisada na aula para poder responder as atividades logo após. O was, né, que é o verbo do passado, o verbo regular, né? Ali, ó, veja só, o verbo irregular, perdão. Então, o was, o verbo irregular, ali a palavra loved, né, que é o verbo amar, né, só que no passado do regular. Existe o did, né, que já é um dos também utilizado para negação e para interrogação também, palavras interrogativas e negativas. Existem também outras palavras ali, né, com o acréscimo do ed, e algumas ali também que são irregulares, né, e assim por diante, tá? É bom vocês darem uma olhada, né, dar um tempinho, dar uma pausa no vídeo, dar uma olhada ali nas palavras, né, que são regulares, que são irregulares, porque vai ajudar na percepção de vocês. E não esquecendo que seria bacana depois vocês começarem a decorar algumas palavras dos verbos irregulares em casa, né? Começando com 3 palavrinhas, com 2, com 4, vai depender da memorização de cada um de vocês. Só é pesquisar lá no Google, né? Lá no buscador, você bota lá verbos irregulares no passado, vai aparecer uma lista, né? São algumas palavrinhas, né? Vocês não vão ter um infarto do coração, não. O diálogo, né? Number 1, que é a Mary, né? A Mary e o Marcus, né? Mary e Marcus, eles têm um diálogo bem bacana, né? E é um diálogo atual, né? Que tem quem já gosta muito, né, de Free Fire, né, vai se identificar bastante com esse diálogo entre as duas crianças. Hi, good morning, né? Oi, bom dia. Aí o Marcus diz assim: Hi, good morning, Mary. Oi, bom dia, Mary. Bom dia, Maria. O que você fez, né, neste final de semana, né? What did you do this weekend? Né? A Mary pergunta para o Marcos. Então, o Marcos diz assim: eu joguei futebol com os meus amigos, né? I played soccer with my friend. Então, a Mary diz: Nice, I bought clothes and played Free Fire. Legal, eu comprei roupas e joguei Free Fire. Aí o Marcos diz: Oh my God, do you like Free Fire? Oh meu Deus, você gosta de Free Fire? Né? É a primeira reação que até a minha própria reação também quando eu vejo um aluno que gosta, né, desses jogos assim. Mas é a realidade, né? E a gente, trabalhando a realidade do próprio aluno, a gente consegue entrar em um acordo ali, né? Contanto que ele consiga também obedecer a certas regras. A Mary então diz: Yes, I do. Você gosta de Free Fire? Então ela termina com chave de ouro dizendo: Yes, I do. Sim, eu gosto. Ao invés de você estar repetindo toda aquela frase novamente. E, né, finalizando, né, com chave de ouro, eu espero que vocês consigam depois rever a aula, que eu sei que vocês vão precisar também. Atenção, stay home, né, que é fique em casa. A nossa maior preocupação
com a saúde de vocês e também com a nossa, claro também. Estamos passando por momentos difíceis e que sejamos cada vez mais conscientes disso, né? Que que vocês entendam tanto o nosso lado como o lado também de vocês e que vocês não olhem para isso como assim, poxa, não tem aula, que tédio, minha vida, eu não tenho nada para fazer hoje, entendeu? Não encare isso. Encare como um momento de experiência, um momento de vocês valorizarem ainda mais os estudos. É aquela história que eu falei na minha aula de arte, né, que tem aluno que diz assim, poxa, eu sentia falta dos meus colegas, sentia falta dos meus professores e até da merenda eu sentia falta também. Então, é um momento de você valorizar cada instante da vida de vocês, valorizar os estudos de vocês, porque vocês estão numa fase em que é necessário vocês valorizarem ainda mais os estudos, porque tempo é algo que jamais vai voltar, algo que jamais eu vou recuperar na minha vida. Então, eu tenho que fazer a diferença, né? Cada minuto da minha vida é importante, porque um tempo, uma hora que se passa, jamais será recuperada nesse grande palco chamado vida, né? Onde todos nós somos os grandes atuantes, grandes personagens diante desse cenário. E termino com thank you, see you next video, né? Obrigado, see you next video e see you next week, né? Te vejo na próxima semana, se assim Deus permitir, e revisem a aula, tá? Porque é muito importante vocês revisarem a aula do 9º ano, né? Sobre os verbos regulares, os verbos irregulares, as regras que são específicas para os verbos, as frases, as expressões do passado, né? Tudo isso vocês vão revisar, porque as questões são praticamente baseadas nisso. Beleza? Valeu, forte abraço, galera, e fui!